Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luchin. Eu sou Bianca Beck. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos deixe 5 estrelinhas e uma review ou se inscreva no nosso canal no YouTube para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E não se esquece de seguir a gente no Instagram. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 2 e Joseph Smith História 1, do 27 ao 65. E basicamente conta muito sobre a visita do anjo Moroni e a introdução de Joseph Smith às placas de ouro, e vai até a parte em que Martin Harris leva os caracteres e um pouquinho da tradução para esses grandes intelectuais em Nova York. E aí para por aí. Então, é uma parte histórica muito legal. E eu fiquei muito surpresa com muitas coisas que eu encontrei. A primeira coisa é. O que começa falando aqui é Joseph Smith, ele passaram 3 anos desde a primeira visão. E aí ele decide orar para saber o estado dele perante o Senhor. Primeiro para pedir perdão e para saber o estado dele perante o Senhor. Ele era um jovem, convivia com outros jovens, então ele sentia que ele não estava se posicionando tão bem como ele deveria, né? Como alguém que tinha sido chamado por Deus. E ele estava com as coisas tolas do mundo, digamos, fazendo esse tipo de coisa. E ele então decide orar, pedir perdão. E lá no versículo 29 de Joseph Smith História, diz exatamente assim: Em consequência dessas coisas, muitas vezes senti-me condenado por minhas fraquezas e imperfeições. Foi então que, na noite do já mencionado 21 de setembro, depois de me haver recolhido, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências, pedindo também uma manifestação para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante ele. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu já orei por isso? Nenhuma. Eu nunca orei para saber, ok, Deus, qual é a minha posição perante o Senhor? Talvez de maneira indireta, né? Existem outras perguntas que podem ser semelhantes. Às vezes, né? Onde que eu posso melhorar? O que que me falta? Mas qual é a minha posição? Qual é o meu estado perante ti? E aí me veio com uma inspiração de provavelmente orar por isso e perguntar a Deus qual é a minha posição, como ele me vê. E eu acho que muitas vezes a gente pode se surpreender, né? Surpreender talvez com o que que ele vai corrigir a gente, mas também se surpreender com o que que ele vai apontar pra gente que a gente tá fazendo bem, ou que talvez, talvez a gente vai se surpreender com qual é o nosso estado perante Deus. Sabe que eu já fiz uma oração assim. Alguns anos atrás, na verdade, eu li um livro que sugeria de as pessoas fazerem isso, orarem perguntando exatamente isso para Deus. E eu tive uma experiência que foi muito sagrada. E uma das coisas que eu aprendi foi que todas as vezes que, pelo menos eu orei para saber qual é a minha posição perante Deus, uma das primeiras coisas que eu reaprendo, ou que Deus me mostra, é que eu sou filha dele. Ele reafirma a minha natureza divina. E eu acho tão interessante isso, porque esse conhecimento da nossa natureza divina, ele é absolutamente essencial. Mas eu acho que é algo que a gente esquece no dia a dia, mas que Deus, ele tá constantemente tentando nos lembrar. E eu acho legal ver ali nesses versículos que tu mencionou, né, que são os versículos 28 e 29. Tu deu ali meio que um resumo do versículo 28. É ver o quão gente como a gente, Joseph se mostra, né? Porque ele poderia ter escolhido escrever esses registros de uma forma que mostrasse ele não tão jovial ou sem os erros dele. Mas, enquanto eu tenho estudado sobre a vida de Joseph e aprendido sobre as coisas que aconteceram, os eventos históricos daquela época, eu tenho visto o quão amado
Joseph era pelas pessoas ao redor dele. E eu acho que essa honestidade, essa transparência dele é uma das coisas que fez com que ele fosse tão amado. E qual a palavra que eu tô procurando? Qual que é a palavra quando a pessoa é Genuína? isso? Ele era genuíno, mas ele também cativava as pessoas ao redor dele, né? E uma dos. Eu tava ouvindo, na verdade, um podcast americano de alguém falando sobre isso. E ele conta que tem um dos registros, eu acho que é de Emma, que ela tá muito irritada com Joseph, porque quando ele ia fazer algum trabalho no jardim da casa, aparentemente ele saía pra, sei lá, ele ia molhar as plantas, alguma coisa assim. E era pra ser um trabalho rápido. Mas ele tava demorando muito, e quando ela ia checar nele pra ver o que que tava acontecendo, tinha um grupo enorme de pessoas ao redor dele, conversando e ajudando a fazer o trabalho. E então, basicamente, ele atraía pessoas. Aonde ele ia, as pessoas queriam estar ao redor dele. E eu acho isso muito interessante pensar. E não só pensar, mas ver também, né, nos vídeos que a igreja faz de Joseph Smith. Todos eles mostram ele como uma pessoa muito cativante. Enfim, mas é interessante ver que às vezes a gente pensa que a gente precisa esconder essas partes difíceis da nossa vida. Principalmente como mulheres, como esposas, como mães, a gente sente que essa parte da nossa vida difícil, as coisas que a gente faz errado, as nossas fraquezas, elas precisam ser escondidas, porque daí as pessoas não vão gostar da gente, porque elas vão me julgar, porque elas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu sinto que a realidade é o contrário. O tipo de pessoa que eu gosto de conviver, que eu gosto de ter como amiga, são as pessoas que são genuínas, são as pessoas que estão dispostas a serem vulneráveis. E eu acho que é por isso que a gente consegue se conectar com Joseph aqui nesses versículos, porque ele é vulnerável, ele está disposto a mostrar: olha, eu errei, eu errei porque eu sou um homem falho, né? Apesar de eu estar fazendo o trabalho de Deus, mas acima de tudo, ele não só mostra os erros dele, ele fala: eu também estou disposto a me arrepender. E eu errei, fiz tudo isso aqui, porém, eu estou buscando a Deus para saber o meu estado perante Ele. E eu quero me arrepender, eu quero ser melhor, eu quero ser o porta-voz que Deus quer que eu seja. E isso é muito aplicável para mim, porque eu sinto que esse é o ciclo da minha vida, assim. Uhum. Todos os dias, tipo, eu erro, eu tenho as minhas fraquezas e não necessariamente caio em companhias ruins, mas tenho os meus momentos e daí chega de noite, eu tô ali no nos meus joelhos, me arrependendo, pedindo ajuda pra Deus. Pai, me ajuda a melhorar. Eu quero fazer diferente, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser a melhor mãe possível pra Mayara, quero ser uma esposa melhor pro Eber. Como que eu posso te servir melhor, né? E eu gostei, só gostei muito de ver esse paralelo comigo. Eu gostei muito do que tu mencionou, eu não tinha pensado sobre a vulnerabilidade de Joseph Smith, mas no momento eu estou ouvindo um livro e se chama A Coragem de Ser Imperfeito, pela Brené Brown. E ela fala basicamente sobre vulnerabilidade. É o livro inteiro falando sobre o poder da vulnerabilidade. E, e bem isso que tu falou, né, Bianca? Aquelas pessoas assim que parece que tá tudo perfeitinho pra elas, às vezes é super desconfortável, né? Parece, a gente não consegue se conectar com a pessoa. Uhum, Mas agora, quando tu vê que outra pessoa também passa por dificuldades, também passa por desafios, você pensa, essa pessoa é uma pessoa com quem eu consigo me conectar, me relacionar, a gente tem semelhantes, experiências semelhantes. É interessante porque eu sinto que isso é uma das coisas que torna o nosso podcast um pouco mais interessante, né? Não querendo me achar aqui, mas assim, pelo menos o feedback que eu já recebi de algumas pessoas é falando isso, né? Que a gente tenta ser ah, reais com a vida, né? A gente compartilha as coisas boas que a gente tem feito, que tem tido sucesso, mas também as coisas que não dão tão certo, as coisas que a gente tem que melhorar. uhum, E eu acho que isso que traz conexão com outras pessoas. E foi interessante, eu dei meu primeiro discurso em alemão outro dia. E nesse discurso eu compartilhei um pouquinho sobre.
Pra quem não ouviu ainda, vai lá e ouve o primeiro episódio do nosso podcast ano passado. E em que eu compartilhei aquilo que eu escrevi no livro de Mormon, né? Que eu não tava curtindo muito ser mãe, que tava sendo muito difícil e tal, tal, tal. Eu compartilhei um pouco sobre isso e tal no meu discurso. Enfim, eu sei que no final várias pessoas vieram agradecer por eu ter sido honesta, por eu ter sido aberta, por eu ter compartilhado essas dificuldades minhas, né? E é claro que eu acho que existe um equilíbrio. A gente também não vai sair compartilhando todos os nossos podres, todos os nossos pecados, e, né, assim, com qualquer um, com- na fila do pão. E é interessante porque esse livro que eu tô lendo, ele fala um pouco sobre isso também, sobre encontrar esse equilíbrio, mas que compartilhar o nosso real, quem nós realmente somos, nos ajuda a conectar com as pessoas. E eu acho que, bem como a Bianca falou, acho que isso provavelmente era algo que ajudava Joseph Smith a se conectar com as pessoas, porque ele estava disposto a admitir os erros dele, né? E com toda a história, a gente vai entrar mais depois sobre a questão de quando Martin Harris perdeu as 116 páginas e vários momentos na história da igreja, né? Joseph Smith teve momentos que ele errou. E ao invés de tentar encobrir, não, ele admitiu realmente, ó, eu errei. Ele foi ao Senhor, ele pediu perdão, tanto que ele registrou as revelações das repreensões que ele recebeu de Deus, Uhum. né? Que coragem que a gente tem que ter, alguém tem que ter para se expor assim, mas ele teve essa coragem de ser vulnerável, de mostrar que ele não era perfeito, apesar de ele ser o profeta de Deus. E aí eu acho que isso é um outro ponto interessante pra gente pensar é que às vezes a gente vê os líderes da igreja como perfeitos, né? A gente espera a perfeição deles. E aí a gente acaba se desapontando muito por causa disso. Ao invés de ver eles como gente como a gente, né? Humanos que estão lá tentando, estão servindo ao Senhor da melhor maneira possível. E aí isso vem em relação com a história da igreja, com os profetas, apóstolos que já se passaram e com os líderes atuais também. Sim, e eu tava aqui pensando enquanto estava falando que Joseph, a gente admira ele pela vulnerabilidade dele, mas também uma grande parte dos problemas enfrentados pela igreja, ou pelo menos as pessoas que perseguem a igreja e a Joseph, usam as vulnerabilidades dele como arma de ataque, né? Elas pegam partes das coisas que ele falou, partes das dificuldades que ele teve, e elas capitalizam nesses erros. Então, sempre vai ter alguém que vai te julgar, sempre vai ter alguém que talvez vai utilizar aquilo que você falou contra você, ou que vai querer jogar na tua cara, né? Hum. E isso faz parte da vida também, mas eu ainda prefiro viver uma vida genuína, sincera, vulnerável e ter essa consequência, né? Mas, ao mesmo tempo, tá formando relacionamentos genuínos e conexões verdadeiras e tá aprofundando a minha experiência, a minha fé, porque eu tô sendo verdadeira e tô me permitindo sentir, do que o contrário. Não sei se faz sentido. Faz super sentido. E essa é outra coisa que a mulher fala no. A Brené Brown fala no Gente, deixa livro. eu só falar uma coisa. Eu adoro a Brené Brown. É, É? deixar aqui a minha segunda. A Elisa tá recomendando, eu quero recomendar também. Eu acho ela maravilhosa. Eu tenho acho que três dos livros dela. Amo. Esse é o primeiro que eu ouço. Em questão de terapia, ela é muito usada. Tem algumas ideias, umas coisas que ela fala que eu sou meio. É, Mas a maioria das coisas, das ideias, assim, dela sobre vulnerabilidade, sobre confiança e tudo mais, são bem legais. Então, recomendo, recomendo. não é escritura, então vai ter coisa Sempre tem errada. uma coisinha que a gente não concorda, né? Mas ela fala que as pessoas que todo mundo tem uma, duas, talvez três pessoas na vida pra quem você contaria os seus segredos maiores, seus podres maiores, seus quem você confiaria mais. E que essas são as pessoas que mais te amam. E o interessante disso é que elas te amam justamente por isso.
pelas suas falhas, né? São aquelas pessoas que aceitam os teus sucessos e as tuas derrotas, as tuas qualidades e as tuas falhas. E aí me fez pensar sobre o amor de Deus, porque ele conhece a gente perfeitamente. Cada falha que a gente tem, cada erro, cada pensamento, né? Porque ninguém na nossa vida conhece todos os nossos pensamentos, né? Meu marido, que é meu melhor amigo, é a pessoa que eu mais confio no mundo, ainda assim ele não conhece os meus pensamentos mais feios, digamos, né? Uhum. E Deus conhece. E isso é uma grande prova do amor dele. Ele nos conhece apesar de conhecer todos os nossos podres. E, enfim, acho que a gente, assim, saiu muito da rota do que a gente estava falando, mas o que tu falou me fez pensar nisso. Não, eu gostei. E eu tenho um comentário daqui a pouco que pra gente continuar no, continuar com o estudo de hoje. Mas, rapidinho, eu acho importante a gente também pensar nesse assunto no contexto de criação de filhos e ensinar para os nossos filhos que tá ok errar, que tá ok ser vulnerável, que porque ninguém gosta. Eu acho que faz parte do nosso homem natural não querer errar, querer esconder os nossos erros. É muito natural. Desde criança, assim, pequenininha, você vê a criança nervosa, né? Querendo esconder quando fez alguma coisa errada, com medo da repreensão, né? Mas eu acho que essa é uma característica muito importante em a gente instigar nos nossos filhos. A tá ok com o erro, mas também ensinar eles como consertar os erros e como mudar e como melhorar. Mas que eles não precisam ter vergonha de errar. Não tem nada de vergonhoso em, em fazer algo errado. A vergonha é você não se arrepender, é você não buscar ser melhor, é você continuar naquele estado de erro. Sim. E muitas vezes é essa vergonha que mantém a gente nesse estado de erro, né? Uhum, Muito legal isso. Gostei. Primeiro que eu só queria comentar a questão de que Joseph Smith, também quando ele fez essa oração, tinha passado já 3 anos. Então imagina, ele teve a primeira visão. Uau, que experiência maravilhosa, incrível. E depois ficou 3 anos sem receber nada. No escuro, assim, caminhando no escuro. Ok, eu sei que não é pra seguir nenhuma religião aqui, mas o que que eu faço agora? Né? E eu achei interessante que ele não teve essa coisa o tempo inteiro contínua, né? Assim como aconteceu mais no futuro, mas que Deus estava preparando ele. E eu acho que às vezes a gente também, acho que a gente comentou sobre isso já em outros episódios, que às vezes a gente vai passar por um período sem receber coisas grandiosas e que tá tudo bem. A gente tem que continuar firme e aí buscar, né? Essa, isso que ele buscou eventualmente de, ok, nada tá vindo, ó, como é que eu tô? Tenho que me arrepender? Qual é o próximo passo? Né? Que a gente pode buscar Deus nesses momentos. Sabe que eu acho que às vezes Deus faz isso intencionalmente? Ele nos dá uma resposta e daí ele dá um passo pra trás e fala: Ok, agora vamos ver como é que tu se vira. Uhum. Vamos ver o que que tu vai fazer a partir de agora. Eu vou te dar espaço agora pra você agir, fazer o que você acha que você deve fazer e aprender e se desenvolver. E muitas vezes é durante esse espaço que a gente erra. E é exatamente depois dos nossos erros que a gente sente a necessidade de buscar a Deus de novo. E eu acho interessante que é meio que um padrão que acontece com muitas Uhum. pessoas. Comigo acontece isso, mas me faz me voltar para Deus muitas vezes. E eu não sei se é intencional, às vezes eu sinto que é. É como se fosse uma prova da nossa fé, sabe? Ó, eu te dei isso e agora eu vou dar um passo para trás e eu vou só observar o que está acontecendo. E vamos ver o que que você faz com o que eu te dei. Como que você se comporta. E eu acho que é um princípio importante na maternidade, com os nossos filhos também, de não ter que ficar o tempo inteiro dando instrução, né, ou resolvendo os problemas deles, né? Ok, se pediu ajuda, minha ajuda aqui nisso, eu vou te ajudar. Agora, te vira, neguinho. Uhum. Te vira, né, contigo e
me avisa quando tu precisar de ajuda. Então, é nesse espaço que a gente cresce, né? Uhum. O que me chamou a atenção é quando o anjo aparece, de novo, chama ele pelo nome. Mesma coisa que a primeira visão. Primeira coisa que ele ouve é Joseph. Eu acho que é interessante porque não é pra ninguém mais essa mensagem, é pra ti. E aí ele fala que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, pra Joseph Smith. E eu pensei, qual é a obra que o Senhor tem, que o Senhor me designou para ser executada por mim e que ninguém mais pode executar, a não ser eu? E aí eu pensei, ser mãe, né? Ser mãe do Imo, do James e do Thomas. Não é uma obra para ser executada por mais ninguém, é para mim. E eu tava pensando nisso que muitas vezes, por muito tempo na minha vida, eu sempre sonhei assim, ai, vou ser aquela pessoa extraordinária que vai realizar coisas magníficas na vida. E todo mundo vai me conhecer, eu vou ser assim, famosa. Vou deixar um legado. Exato, né? Assim, pro mundo. O mundo vai me conhecer Sim. como Elisa, que fez grandes coisas. Ah, não sei mais. Elisa, Quem mais? Elisa a Grande. Elisa Grande, Elisa Grandiosa, igual Alexandre Grande. Alexandre Grande. Isso aí. Elisa Grande. Ahn, e eu ficava sonhando assim, ah, qual que é a obra que o senhor tem que eu vou executar? Sei lá, ser presidente do Brasil. Sei lá, não. Nunca pensei em ser presidente do Brasil, mas é uns negócios loucos assim. Você fica sonhando, né, acordado. Aí, quando eu li isso, eu pensei como minha mentalidade mudou muito, especialmente no ano passado, quando eu estava estudando o livro de Mormon focado na maternidade, e que isso tem se tornado mais e mais forte no meu coração, de que essa é a grande obra que o Senhor reservou para mim, e que essa é o que me dá mais alegria na vida, ver os meus filhos progredindo, crescendo. E esse ano eu tenho tentado mudar um pouco a minha perspectiva e tentado desacelerar um pouco a minha vida para conseguir dar mais atenção para os meus filhos. E não somente dar atenção, mas estar presente, porque eu sou uma pessoa que eu quero estar fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, né? Então tá, eu tô com eles, mas eu quero estar com um fone de ouvido ouvindo alguma coisa, sabe? Ou eu tô com eles, mas eu tô respondendo mensagem de alguém. Não. Não, eu tô com eles, eu quero estar com eles. E é algo muito difícil, porque é contra a minha natureza, assim. Eu, eu me pego muitas vezes pegando no meu celular, entendeu? Então, esse é outro. Eu quero agora compartilhar uma citação que eu li, que eu vi no livro da Brené Brown também, que tem me ajudado muito em questão de alegria e nessa obra que o Senhor tem, que é para ser executada por mim. A alegria vem até nós em momentos comuns. Corremos o risco de perder a alegria quando ficamos muito ocupados perseguindo o extraordinário. E eu me via assim um pouco no passado, perseguindo o extraordinário e perdendo, deixando de sentir a alegria nos momentos ordinários. E quando você foca nesses momentos ordinários, você consegue ter alegria constantemente, praticamente, né? Todos os dias, vários momentos por dia. Momento que eu paro e observo os meus filhos, eu observo o crescimento deles, observo as novas habilidades que eles estão desenvolvendo, observo as coisas que eles aprenderam de mim. E eu queria compartilhar uma história em que eu senti essa alegria muito forte essa semana. Eu tava no quarto, brincando com as crianças, trocando a fralda de alguém. E aí o Imo, do nada, ele vem e ele fala: Mamãe, eu quero seguir Jesus Cristo. Que legal, né? Ah, é, filho, por quê? Porque eu quero ir pro céu Hum, contigo. hum, É? Ele é porque tu vai pro céu, né? Eu quero ir pro céu, eu quero seguir Jesus Cristo. hum. Meu coração assim se encheu de alegria, né? Ele perguntou quando que eu ia pro céu. Eu falei, só depois que eu morrer. Enfim, daí entrou em outra conversa, né? Eu espero que eu vá pro céu, né? Ah, mas me veio à mente algo que a gente já comentou muito no passado sobre educando para o céu, né? Que essa é a meta. A gente quer educar os nossos filhos, ensinar eles como voltar para a presença do Pai Celestial. E só assim de pensar que ele acha que eu vou pro céu e que ele quer estar comigo,
então por isso ele quer seguir Jesus Cristo. Hum. Sim, fez meu coração explodir de alegria, né? De talvez foi uma demonstração do Senhor de mostrar como que é o meu estado e posição perante Ele, é do tipo, ok, isso é um indicador de que você está fazendo algumas coisas bem, né? Tem as coisas que tu precisa melhorar, que tu precisa se arrepender, mas nesse aspecto tá, tá no caminho certo. Então, é. A Elisa, tem muitas coisas que tu falou. Acho que tu trouxe vários pontos de uma vez. Eu tô processando tudo. Tem muita coisa boa de uma vez. Eu não consegui parar de falar. Não, foi muito bom. Mas primeiro, resumindo, eu gostei muito que tu mencionou sobre descobrir qual é a nossa missão perante Deus. Inclusive, ontem tive uma conversa com a minha filha sobre isso. Ela é das moças agora. Não gosto nem de falar isso em voz Maiara alta. Mocinha. Ai, ai, acho que nunca antes houve uma mãe tão despreparada para ter uma filha moça. Ah, e ela tava lendo Para Vigor da Juventude. E uma das coisas que fala no Para Vigor da Juventude é que todas as pessoas, todos os seres na Terra têm um propósito para ser cumprido aqui, têm uma missão divina. E daí ela me perguntou, Mami, e tu sabe qual que é a tua missão divina? Oh, que Eu lindo. disse pra ela, filha, essa é uma excelente pergunta que eu pondero de vez em quando, com o passar dos anos eu tenho ponderado sobre isso. E eu não sei exatamente qual é a minha missão, se eu tenho só uma missão, eu sei que uma delas é ser a tua mami e que Deus nos uniu por um propósito e que isso faz parte da minha missão. E foi bem interessante essa conversa. E outra coisa, na verdade tem mais duas coisas, mas eu quero comentar sobre outra coisa que tu mencionou, é essa habilidade de admirar o ordinário, digamos assim. Que é muito importante. Sabe como eu já mencionei isso no passado, que às vezes, dependendo da língua, tem palavras que explicam melhor o significado de alguma coisa, às vezes uma palavra em grego, às vezes uma palavra em hebraico, não sei. Em português tem a palavra saudade, que não existe em inglês, né? Mas em inglês tem uma palavra para isso, para esse senso de admiração, que é wonder. Que eu gosto muito dessa palavra, que é ensinar a minha filha a ter esse senso de wonder, que é olhar para o básico, pro simples do dia a dia e conseguir admirar e conseguir ver beleza além do, do normal, digamos assim. Então, isso é uma coisa que eu não sei como, mas que eu tenho muito dentro de mim. Todas as vezes que neva, eu fico encantada. Acho que talvez um sentimento de encantamento, né? Encantamento, Também. isso, talvez Encantamento, wonder acho também. que essa seria uma boa tradução. Para essa palavra e que é muito importante. E eu tenho tentado instigar isso na Mayara. A gente faz estudo da natureza, porque eu sinto que esse senso de encantamento começa tendo a habilidade de admirar a beleza ao nosso redor, a natureza que Deus criou e todas as outras coisas, mesmo e também as coisas da nossa casa, né, ao nosso redor. E daí tem o senso de tem junto com isso vem a gratidão, vem outras coisas. Mas enfim, eu acho isso muito legal. Gostei que tu trouxe à tona e eu acho que é importante tentar instigar nos nossos filhos e na gente, porque quando você consegue estar encantada, consegue admirar a sua vida, muda completamente a sua perspectiva. Você consegue ser mais grata, você consegue ser mais feliz. Um E sentimento de contentamento. isso, isso, exatamente, exatamente. E eu sinto que essa é outra característica essencial para uma pessoa. É você conseguir se encantar, admirar as coisas ao seu redor para que você se sinta contente. Não, isso não significa que você vai ficar estagnado, né? Que você não vai buscar coisas melhores ou coisas diferentes para sua vida. Mas significa que no processo que você está vivendo, você vai estar contente e feliz, mesmo em busca de outras coisas, mesmo em busca talvez de
até algo mais extraordinário, mas você ainda vai estar contente, feliz, amando o seu ordinário. Um exemplo que eu tenho, meio tolo talvez, mas quando você vai numa trilha, né? Você faz a trilha pra chegar numa praia ou no topo da montanha. Às vezes, se você tá só focado, ah, não, tem que chegar lá no lugar, tem que chegar lá no lugar, tem que chegar lá no lugar, você pode perder toda a beleza daquela trajetória, né? E a mesma coisa. Não quer dizer que a gente tenha que ficar estagnado e, ah, não, vou só sentar aqui nessa pedra, né? Não, continua a jornada, mas encontra contentamento durante a jornada. E é o que eu tenho pensado muito por causa da minha situação atual, na minha vida. A gente está esperando por esse trabalho do Fred para fazer essa investigação e tudo mais para sair. Pode ser que demore mais do que um ano. E é muito frustrante, sabe? E eu decidi, não, eu vou aproveitar cada dia. Eu vou desacelerar, eu vou aproveitar os momentos que eu tenho com os meus filhos, eu vou tentar admirar o ordinário. E eu me pego muitas vezes, eu decidi tirar o Instagram do meu celular. E tem sido bem difícil, mas eu tenho tentado não colocar o fone de ouvido pra ficar ouvindo podcast ou livros e coisas assim, quando eu tô com os meus filhos. E hoje, inclusive, eu tava voltando da escola, trazendo o Imo de volta da escola, andando, e eu observei de longe, assim, uma árvore com vários passarinhos. E eu fiquei, nossa, eu não teria observado essa árvore com os passarinhos se eu tivesse com o fone de ouvido, prestando atenção no que tava falando, ou se eu tivesse ocupada com outra coisa. E aí ele no caminho estava passando por essa experiência de maravilhamento aí, eu esqueci a tradução que a gente encontrou de wonder, Exatamente. encantamento com as coisas da natureza, né? Ele parava, um momento a gente estava quase chegando em casa e ele parou e ficou lá estagnado num portão. E eu, Imo, vamos pra casa, tô com fome, vamos comer, blá, blá, blá. Fiquei chamando. Aí eu decidi ir até ele, né? E ele tava lá encantado com uma mini, super pequenininha aranha. E tinha um vento, ele vinha aranha assim, meio que voando, parecia, né, sendo embalada pelo vento, e ele queria colocar ela. Ele ficou lá mais de 5 minutos, encantado com essa mini aranha. E eu falei, quer saber? Tudo bem. Eventualmente eu falei, ok, já passou muito tempo, vamos conseguir convencer ele de ir pra casa, mas falei, tudo bem, deixa ele, né, aproveitar essa aranha, esse momento. E deixa eu aproveitar, observar ele interagindo com a aranha. Ou deixa eu ir lá até ele, né, e conversar sobre essa aranha. Então, tem sido muito interessante essa experiência pra mim. Tem me trazido muita alegria. E daí, com isso, olha aqui, a gente tá indo super numa tangente. Eu e a Bianca estamos num desafio. Se vocês seguem ela, eu sei que ela tem postado bastante. Eu postei só um pouquinho e eu deixei um pouco o Instagram de lado, mas ahn, um desafio de passar 1.000 horas ao ar livre durante o ano. E eu tô muito animada. Pra gente agora é inverno, né? Então é um pouco bem difícil sair de casa. Pra mim, no entanto, porque não tá tão frio quanto tá lá na Bianca. Mas, gente, é tão maravilhoso. Mesmo quando tá frio, existem experiências ao ar livre quando está frio, que são diferentes de quando está quente, e que você só pode experienciar estando ao ar livre. E é em... Ai, eu tenho, assim, muita coisa pra falar sobre esse tópico. Mas essa é outra coisa, um problema que às vezes eu encontro, eu vejo as pessoas, né? Ah, é tão difícil meus filhos não estarem nas telas. E estando ao ar livre, eu fico pensando, ah, eu quero assistir esse filme com meu filho, eu quero assistir isso ou aquilo. Mas não tem tempo, não dá tempo de assistir. Não dá tempo de estar nas telas, porque a gente está passando tempo ao ar livre. E, enfim, ah, vou. Eu acho que a gente tem que ter um episódio semanal, assim, só de bate-papo, pra gente conversar sobre essas coisas, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto. Mas, assim, pra vocês não ficarem ouvindo o meu lenga-lenga aqui, ó, eu queria só convidar quem tá nos ouvindo a se juntar a gente nesse desafio. A natureza, ela cura todas as coisas. Eu
Bom, a gente vai conversar mais sobre isso em algum outro momento, mas aqui em casa a gente tá até num processo de comer mais plantas, de comer mais comidas vindas da natureza. E a natureza cura, seja o tempo que você passa lá fora, ajuda a regulação hormonal, ajuda até com a saciedade, gente, com relação à alimentação, porque diminui a sua ansiedade, você consegue perceber melhor o que você está sentindo. Existem vários estudos que falam da conexão da terra e com o seu corpo, de conseguir estabilizar emoções, enfim, é muito doido e eu não vou conseguir resumir tudo que eu tenho pra falar. Então, se juntem a gente vai conversando lá na mídia social. Elisa não, porque ela não tá no Instagram, mas podem falar comigo que eu respondo vocês lá. Inclusive, teve algumas pessoas que vieram falar comigo, querem saber mais detalhes. Quem sabe a gente conversa por lá sobre isso. E assim, ó, se o pessoal tiver curioso aqui, a gente considerou essa opção, mas daí eu deixei a opção porque eu tô tentando simplificar a minha vida. Mas, se alguém estiver interessado, a gente pensou na possibilidade de criar um grupo no WhatsApp de pessoas que estão no desafio. Talvez se você não queira fazer 1.000 horas, talvez 1.000 horas é demais, mas qual que seja a sua meta? Talvez uma meta de estar ao lado de fora diariamente, Hum. pra gente se acompanhar, mandar fotos ou, sei lá, se encorajar. Se alguém tiver interessado em criar um grupo assim, eu entro, viu? Tem que criar e ser moderador do grupo, porque Porque nós já estamos. Porque eu tô simplificando a minha vida. Mas vamos não, continuar aqui para Joseph Smith. vamos voltar para o nosso objetivo principal. É, a gente tá, né? Enfim. Eu tenho um comentário sobre a aparição do anjo. Eu não Uhum. sei se vocês já ouviram isso, mas às vezes a gente vê essas experiências assim de aparecer um anjo e pensa, como eu queria que um anjo aparecesse pra mim. Mas, se você parar pra pensar, toda vez que um anjo aparece, o anjo chega e começa a falar escrituras. Eu sei que o anjo Moroni apareceu ali para Joseph e ele deu algumas instruções específicas, mas depois ele passou o restante do tempo citando escrituras. E a maioria das vezes que os anjos aparecem, eles citam escrituras. Então, se você quer ter uma aparição de anjo na sua vida, você não precisa que o anjo apareça, só lê as escrituras, porque é o que ele iria te falar. Pô, que legal, não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Aham. E outra coisa que eu achei interessante, e eu aposto que a gente já conversou sobre isso em algum momento na igreja, porque é algo marcante sobre essa passagem, quando o anjo aparece, é que ele aparece 4 vezes para Joseph, né? E repetindo a mesma coisa. E, como é o foco do nosso podcast, não poderia deixar de mencionar a importância de a gente repetir instruções. E tanto assim, a gente se sentir ok em receber instruções repetidas, né? Quando a gente vai lá na conferência geral e ouve algo que a gente já ouviu, ou que o nosso líder lá no púlpito fala uma coisa que a gente já ouviu, a gente pensa, pô, de novo esse tópico, né? A gente vai falar de fé, arrependimento de novo. Sim, a gente vai falar de fé, arrependimento de novo. A repetição, ela é importante, ela é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E a gente precisa estar ok com a repetição. Não só receber repetição, mas também repetir para os nossos filhos. Eu lembro de a gente ter conversado sobre isso quando a gente estava estudando o livro de Mórmon ano passado, sobre quantas vezes Deus fala, lembra-te, lembra-te, Ele está constantemente nos lembrando. Os nossos filhos precisam de repetição. A repeti... Porém, eu sinto que eu, particularmente, me sinto irritada de ter que repetir alguma coisa. Às vezes eu penso, eu vou falar uma vez, ó, e tu presta bem atenção e tu ouve, porque eu não quero me repetir. Não quero ter que falar de novo o que eu acabei de te dizer. Eu sinto que eu preciso criar uma tolerância maior à repetição. Eu preciso estar ok em repetir 10 vezes se for necessário. Pô, Deus mandou um anjo aparecer para Joseph 4 vezes consecutivas para repetir a mesma coisa.
e eu tô achando ruim eu ter que repetir 5, 6 vezes para minha filha alguma coisa. Claro que é importante a gente construir a habilidade de prestar atenção, de seguir instruções, isso faz parte de uma função cognitiva e é importante de se ter. E eu acho que a gente pode julgar, né, se os nossos filhos só estão, tipo, de preguicinha, assim, e não estão afim de prestar, ou não estavam prestando atenção. E tem formas de a gente trabalhar isso, né? Ter certeza que eles estão nos olhando, talvez falar no level deles, pedir para que eles parem de fazer o que eles estão fazendo, para que eles nos ouçam, pedir para que eles repitam pra gente a instrução que acabou de ser dada, né? Mas ao mesmo tempo, só tá ok, ok com a repetição. Ouvir algo repetido e ter que repetir coisas. E que e aprender que é um princípio básico, o repetir. Eu achei muito interessante porque ele não só repetiu, mas ele repetiu e adicionou. Não sei vocês, mas às vezes eu espero que meu filho vai aprender tudo que eu tenho pra, né? Tudo de uma vez só. E não, o conhecimento é construído. Inclusive, eu fiquei muito feliz. Esse ano passado a gente ensinou o Imã a ler. E foi muito legal, mas era exatamente isso, era repetição e adição. Você repete o que você ensinou ontem e você adiciona mais uma coisa. No próximo dia você repete e aí você adiciona. E aí vai construindo, né, tijolinho por tijolinho, pela repetição. E esse é o princípio em todo tipo de ensino, né? E por que que não seria assim Deus com a gente? Eu pensei no templo, né? Toda vez que a gente vai lá, é o mesma instrução. E ainda assim a gente aprende uma coisa diferente. Quando a gente lê as escrituras, é a mesma escritura. Repetição. Mas a gente vai aprender algo mais, algo diferente. E Deus vai adicionando linha sobre linha, preceito sobre preceito. E a quem busca, ele dá mais. E, e foi isso. E o anjo deu também um espaço, um tempo, para Joseph Smith escolher meditar ou só voltar a dormir, né? Ele podia também ter dito, tô muito cansado, valeu aí pela instrução. Pau, volta a dormir. Não, ele parou, ele meditou. E aí o anjo apareceu de novo, repetiu e deu mais. E acho que semelhante com os nossos filhos, né? Eles estão conseguindo mastigar a informação que a gente está dando. Dá um tempo às vezes para eles. O meu marido que me corrigiu nisso um tempo atrás, mas que às vezes eu falava pro meu filho fazer uma coisa e eu esperava que ele fizesse imediatamente, né? E ele não fazia e eu ficava irritada. Ele falou: calma, dá um tempo, né? Pra ele processar a informação e fazer. Se ele não fizer, aí vai lá e repete. Mas dá um tempo pra eles processarem aquilo que tu tá falando. E às vezes até pra tu ter certeza que ele ouviu, né? Então eu achei isso bem legal. E uma das coisas que o Anjo Moroni falou para Joseph Smith no versículo 46, que eu gostei muito. Ele falou: proibiu-me isso, que era de usar as placas para enriquecer, e que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino. E eu pensei, né, aplicando a maternidade, mesma coisa. Deus me deu os meus filhos, e Ele quer que esse seja o meu objetivo, de glorificar a Deus e de edificar o reino dele aqui. E outra coisa que eu achei interessante foi no 54. Ele fala: em cada uma das entrevistas recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. E é a mesma coisa em questão da maternidade. Eu pensei, eu posso receber instruções de Deus, eu posso receber conhecimento sobre a maneira como qual Deus espera que eu conduza a minha família. Eu posso buscar ele e dizer, ó, como que tu acha que eu devo conduzir esse comportamento do meu filho? Como que tu acha que eu devo conduzir essa situação que tá acontecendo aqui, né? Busca a orientação dele, ele vai te orientar, seja através das escrituras, através de talvez uma inspiração para ler algum livro ou para lembrar alguma coisa que tu já aprendeu. Deus tem essa capacidade de nos instruir. Muito legal isso. Ahn, eu achei tão interessante pensar que Joseph voltou para receber instruções do anjo anualmente.
Ele, inclusive, tentou pegar as placas em um momento, né? Mas ele não pode, é impedido pelo anjo. Mas o que que mudou até o momento de ele conseguir pegar as placas? Ele casou. Olha, não tinha pensado nisso, Bianca. Eu achei isso muito engraçado. Mas não, assim, não querendo puxar saco, assim, né, das mulheres, mas. Não, brincadeira. Mas o que eu queria mesmo falar é pensar ali sobre a parte da história quando ele foi pra Pensilvânia pra buscar aquele emprego, né, pra tentar encontrar as pedras preciosas e tal. E ele não teve sucesso. Ele foi pra lá cheio de esperança que ele iria conseguir. Ele não teve sucesso. Mas, enquanto ele estava lá, ele conheceu a Emma. E quando eu tava lendo isso, eu fiquei pensando que às vezes a gente passa por momentos assim também, né? A gente começa uma empreitada, começa um projeto, começa alguma coisa, investe os nossos recursos, o nosso tempo em alguma coisa que a gente acredita que vai nos dar um fruto específico, algo que a gente está buscando, que a gente sente que a gente precisa, e não dá certo. E é muito frustrante, é muito difícil. Mas que muitas vezes a gente ganha alguma outra coisa em troca. Nem sempre vai ser uma pessoa, né? Como o Joseph aqui casou, né? Encontrou a esposa dele. Mas eu sinto que o Senhor muitas vezes faz com que isso aconteça na nossa vida. Se ele não tivesse ido para Pensilvânia, se ele não tivesse passado por aquela experiência, ele não teria conhecido a esposa dele, que a gente sabe que foi fundamental na restauração do evangelho e para o desenvolvimento dele pessoal como homem, como profeta. Incrível. Não tinha pensado sobre isso, Bianca. Magnífico. Vamos terminar com esse pensamento, então, de que a gente, acho que tem a relação que a gente estava falando antes da natureza e tudo mais, sobre a trajetória, né? Às vezes não é o objetivo, às vezes o objetivo que a gente vai estar procurando não é o que a gente vai alcançar, mas na trajetória, no processo, Deus vai nos abençoar, Ele vai fazer que a gente encontre o que Ele quer que a gente encontre. E Ele encontrou Emma. E acho que isso também, às vezes, com os nossos filhos, né? Às vezes, eu quero ensinar meu filho isso ou aquilo, eu quero fazer essa atividade com meu filho. Eu não sei pra vocês, mas às vezes reunião familiar pode ser muito frustrante. O ensino do evangelho às vezes pode ser muito frustrante, porque né, a gente planeja na mente essa lição maravilhosa, que todo mundo vai prestar atenção, vai ser super espiritual, e não é. Mas no processo a gente está construindo, a gente está encontrando algo e que vai ser de grande impacto na nossa vida e na vida deles. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada por nos ouvir. Se durante o episódio você pensou em alguém, compartilhe o link com essa pessoa. Se você aprendeu algo novo, deixe aqui os seus pensamentos nos comentários. Até semana que vem.